Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos iniciando mais um programa Fé em Ação. Lembrando a você que este programa tem como objetivo único levar uma mensagem de Deus aos corações, às pessoas que carecem de Deus, as pessoas que buscam uma orientação de Deus. Estamos aqui todas as noites, de segunda a sexta-feira, neste horário, para ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, uma bênção específica de Deus. Vale a pena você ficar conosco. São 30 minutos de bênçãos. Confira. Hebreus 5, versos 1 e 2. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Amém, queridos? Somente esses dois versos. O escritor aos Hebreus coloca aqui a condição de um sumo sacerdote. Quem era um sumo sacerdote, ou quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era um pontífice supremo que representava a nação de Israel perante Deus. O sumo sacerdote era um homem escolhido pelo próprio Deus, e dentre as funções que ele exercia, a mais importante delas era oferecer sacrifício a Deus pelos pecados dos homens. Quando os homens pecavam, quando o povo pecava, era o sumo sacerdote, aquela pessoa escolhida por Deus, trazida por Deus, que oferecia a Deus o sacrifício para que a ira de Deus fosse aplacada e Deus pudesse tolerar o homem, mesmo sendo ele pecador. Os versos que nós lemos, eles são claros. O escritor deixa registrado aqui, nesses dois primeiros versos, que o sacerdote da antiga aliança, ele era limitado e era sujeito a fraquezas. Por que limitado e sujeito a fraquezas? Porque ele era humano. Não obstante ter sido escolhido por Deus para uma função especial e específica, ele era humano. E humano como era, ele era limitado e fraco. O escritor usa aqui uma expressão muito interessante. Verso 2, ele diz que este sumo sacerdote estava rodeado de fraqueza. Se você for buscar esta palavra rodeado, lá no original grego, a palavrinha que você vai encontrar lá é perikeimai, que traduzido quer dizer circuncidar. Era uma referência à roupa que era usada pelo sumo sacerdote, porque circuncidar significa rodear, era algo que era posto em volta. Esta expressão do escritor aos Hebreus, ela tem um significado interessante, porque o sumo sacerdote, ele usava uma roupa especial, que o distinguia dos demais homens. Esta roupa
o tornava um homem diferente dos outros. Não era uma roupa comum, era uma roupa suntuosa. Mas o escritor aos Hebreus deixa claro aqui que debaixo daquela roupa suntuosa estava um homem comum, estava um homem sujeito a fraquezas, estava um homem sujeito às limitações. Quando nós deixamos um pouquinho a carta aos Hebreus e vamos lá para o último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, há uma expressão interessante lá. O escritor do Apocalipse diz que o Senhor, aquele que nos ama, através do seu sangue, ele lavou os nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Nós fomos feitos reis e sacerdotes para que a ele, o Senhor, seja dada a honra, a glória e o poder para sempre. Quando o escritor do Apocalipse diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, esta expressão nos faz entender que nós pertencemos à linhagem real. Nós pertencemos à linhagem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E como pertencentes à linhagem do Rei dos Reis, nós temos autoridade, escute bem, nós temos autoridade para estender e para administrar os poderes do seu domínio na terra. É a igreja de Deus, é você na qualidade de rei, é você que pertence à linhagem real, que tem o poder e a autoridade de estender e de administrar o reino de Deus na terra. É por isso que a igreja é colocada na condição de abençoadora. É por isso que você, como igreja de Cristo, é colocado na condição de abençoador. Por quê? Porque Deus deu a você este poder, Deus deu a você esta autoridade para administrar os poderes do seu domínio na terra. Porém, esta autoridade só é completamente realizada quando é colocada em ação dentro do espírito de adoração e de louvor. O que é que nós entendemos com isto? O Senhor nos colocou na condição de reis. Nós temos este poder para estender o reino de Deus na terra. Porém, este poder só é válido quando nós exercemos esta função não apenas como reis, mas como sacerdotes, porque o sacerdote havia sido constituído para servir. Ele era nada mais ou nada menos do que um servo de Deus. Ele era alguém que Deus havia escolhido para um serviço específico. Quando nós lemos lá no segundo livro da Bíblia, a palavra de Deus, lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, versos 5 e 6, diz assim, ó: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto. A voz de quem e o concerto de quem? A voz de Deus e o concerto de Deus. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Sabe por quê? Porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Não existe 1 centímetro quadrado ou cúbico nesta terra que não pertença ao Senhor. Satanás quer tomar posse de algumas áreas que não lhe pertencem. Esta terra pertence ao Senhor. Ele é Senhor dos céus, mas Ele é Senhor da terra. A humanidade
humanidade está debaixo do domínio e da autoridade deste Deus. E aí o Senhor disse: se ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade particular.